Olá, por favor, dê um like, compartilhe e se inscreva. E agora vamos ao vídeo. Domingo de Ramos e Paixão de Jesus. Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo de 14 a 27 e os 66. Nesse domingo, nós festejamos a entrada triunfal de Jesus na cidade de Jerusalém, montada em uma jumenta. Episódio que significa manifestação de sua grandeza, porém com humildade. O povo aclamou Jesus, reconhecendo a sua divindade. Hoje também existem muitos cristãos pelo mundo todo que reconhecem Jesus como o enviado do Pai ao mundo para a salvação da humanidade. A liturgia de Domingo de Ramos retrata fielmente a sequência da realidade vivida e sofrida pelo Filho de Deus na Terra. Ela divide-se em duas partes. Primeira, a procissão de Ramos. É uma cena de um rei se aproximando vitoriosamente em uma cidade aclamado pelo povo. Ele não vinha em uma carruagem luxuosa, puxada por vários cavalos fogosos, mas sim, Jesus escolheu uma humilde jumenta para fazer a sua entrada gloriosa, porém com muita discrição. Mas o carinho daquele povo era de reconhecimento pelas curas recebidas. Era uma recepção calorosa e sincera de pessoas simples que, não tendo nada para dar ao homenageado, dava o seu louvor. E colocaram tapetes de folhagem, sacudindo ramos e gritando: Hosana! Hosana ao Rei que se aproxima deles com toda a glória, ao mesmo tempo com toda a humildade. Segunda, a paixão e morte. No Domingo de Ramos, festejamos este fato histórico de grande alegria, para em seguida, depois da procissão, lembrar outro triste fato histórico, o da paixão e morte daquele que veio ao mundo para nos fornecer tudo o que precisamos para nos livrar do fogo eterno e um dia desfrutar das maravilhas do paraíso. Um grande contraste marca então a liturgia deste domingo. Na primeira parte, alegria pela glória do Filho de Deus entre os humildes, para em seguida vermos o rosto de Jesus envolto em grande tristeza por estar sendo humilhado pelos algozes a mando da elite que o queria ver eliminado. Depois da procissão, por meio da leitura e reflexão do segundo evangelho, nós lembramos a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que se entregou por nós. Antes de sua morte, Jesus e seus apóstolos comemoraram a Páscoa, e nesse encontro Jesus instituiu a missa, a Eucaristia e o sacerdócio. A missa, porque aquele jantar foi a primeira missa realizada na terra e que é repetida em todos os altares do mundo inteiro diariamente pelos sacerdotes e cristãos católicos. A Eucaristia, porque Jesus, tomando o pão e abençoando-o, disse: isto é o meu corpo. E o sacerdócio, porque ele disse: fazei isso em memória de mim, dando poder aos apóstolos de transformarem o pão e o vinho em seu corpo e seu sangue. Também disse em outro momento: eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. O que significa que aqueles primeiros padres seriam substituídos por outros até o fim dos tempos. Pedro o negou por 3 vezes. E você? E eu? Quantas vezes já negamos a Jesus? Não dá nem para contar. Negamos Jesus quando, não respeitando os seus ensinamentos, agimos de acordo com o nosso egoísmo, com o instinto, com os ditames da carne, com o liberalismo, com a moda, com o consumismo, enfim, de acordo com o mundo. Negamos Jesus
quando temos vergonha de nos confessar cristãos diante dos homens e das mulheres, como fez Pedro, com medo de também ser preso e morto. Jesus começou a ficar triste e angustiado e foi com os discípulos a um lugar chamado Getsemane para rezar. Também nós, por vezes, ficamos angustiados quando alguma coisa não está dando certo em nossa vida, quando ficamos doentes, por exemplo, quando perdemos um ente querido, quando se aproxima a nossa hora, como foi o caso de Jesus, Deus e homem. E para nos dar o exemplo, Jesus, enquanto homem, se dirigiu ao Pai. Ele estava nervoso, pois enquanto Deus, ele sabia de tudo pelo qual iria passar. E enquanto homem, sentiu uma tristeza mortal. Então Jesus lhes disse: minha alma está triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E foi assim que na cruz o Jesus homem sentiu-se abandonado pelo Pai nos seus minutos finais de vida e bradou: meu Deus, por que me abandonastes? Muitos de nós também já nos sentimos abandonados por Deus por várias vezes na vida. E costumamos perguntar: por que, meu Deus? Meus irmãos, precisamos confiar mais em Deus. Precisamos rezar mais. Aquele momento de angústia, assim como de desespero que Jesus homem experimentou, passou logo, enquanto que nós, pela nossa falta de fé e pela ausência de oração, podemos ficar dias angustiados e infelizes quando algo ruim nos acontece. Mas afinal, por que mataram Jesus? Esta é uma pergunta que paira o tempo todo na mente daqueles que participam ou assistem à Paixão de Cristo. Acontece que naqueles tempos na Galileia, lugar de gente explorada e marginalizada, para a qual a missão de Jesus se tornou de fato uma boa nova, a qual trazia junto com suas ações as palavras, a libertação dos oprimidos, dos humilhados, dos deixados de lado. E esse trabalho de conscientização atraiu sobre a pessoa de Jesus a ira dos poderosos injustos. Jesus estava atrapalhando os seus negócios tão lucrativos. Por isso, os saduceus, os representantes da elite religiosa, conseguiram incriminar injustamente o Filho de Deus à morte de cruz como um bandido. Para entender melhor, leia esta homilia completa no nosso blog Liturgia Diária Comentada. Jesus foi preso à noite. Por isso, era necessário alguém, que no caso foi Judas, para indicá-lo aos soldados romanos que vieram prendê-lo. A morte de Jesus já estava decretada pelas autoridades religiosas. Só restava apenas pegá-lo. Por isso mesmo, Jesus só ficava em Jerusalém durante o dia. À noite dormia fora da cidade. Ele bem sabia que entre os discípulos havia um traidor. Assim se explica o aspecto clandestino da ida de Jesus à noite a uma casa da cidade para celebrar a Páscoa. Jesus é a vida que nasce da morte. No mundo inteiro, a repetição diária da celebração da Paixão do Senhor na Santa Missa é necessária e indispensável para nos fazer entender o que significa a vitória do derrotado, o sucesso do fracassado, a glória da humilhação, a vida que nasce da morte. A morte de Jesus, portanto, foi o resultado de um plano diabólico arquitetado pelos líderes religiosos, políticos e fazendeiros para anular a sua ação libertadora. Porém, nada disso adiantou. Jesus ressuscitou, está vivo no meio de nós.
assim como suas ideias, o Evangelho, que continua vivo hoje e sempre no nosso meio, conscientizando os oprimidos, fertilizando as nossas mentes para semearmos o amor de Deus e os meios necessários à nossa salvação eterna. Tenham todos um santo e abençoado domingo.